do nosso Deus, no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. O texto é um texto bastante longo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos, mas nós vamos trabalhar até Atos, capítulo 10. Só corrigindo aqui, deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu digitei errado aqui. O Edson, até o versículo de número... Não, está certo. Eu colhei o texto aqui. O texto está certo. Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 48. Esse vai ser o texto que nós vamos usar nesta manhã aqui. Eu tinha olhado aqui no capítulo 11. Então, o tema da nossa lição hoje, nós vamos aprender sobre a vida de Cornélio, a conversão de um soldado graduado. Então, eu quero ler com os irmãos aqui alguns versículos para a gente poder iniciar, então. Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8, inicialmente, irmãos. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então, que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã. Irmãos e irmãs, é interessante que, seguindo as pegadas aí, do nosso supremo comandante Jesus Cristo, é interessante que nós pensamos assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus tem para nos falar. Olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus tem para nos falar. O texto que nós acabamos de ler nos mostra de uma das mais importantes conversões da história, que é a conversão de Cornélio. Cornélio, irmãos, é o primeiro gentio convertido. É o primeiro gentio que nós vamos ver que vai ter a experiência com o batismo do Espírito Santo. E é tão interessante nós notarmos isso, que quando nós olhamos para o texto, nós vemos também que quem é chamado é o apóstolo Pedro. E isso tem uma justificativa, porque quando Jesus pergunta para os discípulos, quem diz que eu sou? Aí eles falam: o povo fala que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. Mas Jesus dirige para os discípulos e fala assim: mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí então Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala para ele: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem sangue nem carne que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está no céu. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Qual é a pedra? A pedra é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa chave que Jesus menciona, que ele fala que vai dar a Pedro, é a chave do reino para o judeu e também para o gentio. Por isso que nas duas primeiras manifestações do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, quem está presente é Pedro. A responsabilidade de abrir o reino de Deus para os judeus e para os gentios é Pedro. Por isso que em Atos 2,
há somente judeus, e judeus vindo de toda parte do mundo, reunindo em Jerusalém. Pedro prega, o Espírito Santo vem. Aqui não é diferente. Atos 10 Cornélio é o primeiro gentio a experimentar essa conversão, esse batismo com o Espírito Santo. Por isso que cabe a Pedro vir e pregar o evangelho. As chaves ali, irmãos, não é que ele abre o reino de Deus, né, como a gente vê. Ele não fica lá na porta do céu, lá com a chave, ele deixa entrar e deixa não. Não é isso aqui não. Essa chave aqui significa abrir o reino de Deus através do Espírito Santo para os judeus e abrir o reino de Deus através do Espírito Santo para os gentios. E Cornélio é esse homem. Cornélio e sua casa vão ter esse encontro maravilhoso que nós vamos estudar nesta manhã. Então, por isso o nosso tema, Cornélio, a conversão de um soldado. Né? Então, o que nós vamos aprender? Primeiramente, nós vamos ver aqui e vamos destacar algumas coisas sobre a vida de Cornélio. Então, nós temos aqui alguns destaques sobre a vida de Cornélio. O primeiro dele é referente à sua profissão. Ele era um soldado graduado. Veja o versículo 1, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Irmãos, Cornélio era um centurião romano destacado em Cesareia. Os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano. Cornélio era um soldado romano, mas alistou-se na família de Deus para ser um soldado de Cristo. O centurião, ele era comandante sobre 100 homens. E eles eram a espinha dorsal do império, do exército ali. Então, não era uma pessoa qualquer. Centurião, aqui nós podemos ver, ele era um soldado graduado. Ele era alguém que tinha uma, vamos dizer assim, influência ali em Cesareia. Influência aonde ele se encontrava. Uma outra coisa que nós devemos ver é a sua relação com o próximo. É interessante que a sua relação com o próximo, ele é um homem generoso. Veja o versículo 2 e o versículo 3, vai nos mostrar isso. Ele era homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. E esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus que se aproximou e aí então vai dizer a ele o que ele tem para fazer. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a piedade, irmãos, não pode ser separada da caridade. Hoje nós vemos muitas pessoas falando, eu sou piedoso, mas em relação com o próximo, não tem piedade nenhuma, não tem amor, não se preocupa com o próximo. Muitas vezes a gente esquece que o segundo mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Tanto que João vai dizer em uma das suas cartas, como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não consigo amar o irmão a quem eu não vejo? Como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o irmão a quem eu vejo? Nós precisamos entender que piedade e caridade andam junto. Nós não gostamos muito dessa palavra, né? Caridade. Ela tem uma conotação meio estranha, mas caridade nada mais é, irmãos, do que demonstrar o nosso amor ao próximo. E Cornélio fazia isso. Cornélio era um homem piedoso e, ao mesmo tempo, temente a Deus. Ou seja, né, Deus sempre busca essa piedade. Cornélio não havia se endurecido com o exército do seu trabalho, antes era um homem de coração generoso. Cornélio não era alguém que pensava só nele. Cornélio não era alguém que olhava só para si.
Cornélio era alguém que olhava para o seu próximo. Uma outra coisa que nós vemos é a sua relação com Deus. A sua relação com Deus, o versículo 2, nos mostra o seguinte: ele era piedoso e temente a Deus. Ele é um homem piedoso e temente a Deus. E quando você olha para o versículo 4, você vai ver que o anjo fala para ele: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, Deus sempre busca aqueles que o buscam. É interessante que tem o João capítulo 4, agora me fugiu aqui a referência, diz assim, que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, todo mundo procura Deus. Todo mundo. O ímpio procura, o incrédulo procura, o crente procura. Todos os povos procuram a Deus. Mas há um povo que Deus procura. E Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso tem a ver com a nossa relação com Deus. Nós somos chamados a relacionarmos com Deus. E nós relacionamos com Deus através da sua palavra, através da oração, através da comunhão. Nós relacionamos com Deus. Nós temos um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical, formando assim a cruz. Através de Jesus nós temos um relacionamento com Deus e temos também um relacionamento com o nosso próximo. Nós olhamos para cima, mas ao mesmo tempo nós olhamos também nesse sentido para o nosso próximo que aqui está. Deus procura aqueles que o buscam. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Ele havia rompido com a sua religião, com os seus deuses, com os seus cultos, com a sua teologia, mudou. A sua visão de Deus mudou. E isso, irmãos, é tão sério que para o romano, César era Deus. Por isso, quando você afirmava que Jesus Cristo era o único Senhor, era o único Deus, eles eram condenados à morte. Mas nós encontramos aqui um centurião romano, alguém responsável por uma parte do exército, que chega e diz que há um só Senhor e um só Deus, e esse é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a relação de Cornélio com Deus, nós vemos aqui um homem piedoso. Nós vemos aqui alguém que ama Deus, alguém que busca Deus. E é interessante que Deus também vem ao encontro dele. Nós precisamos entender isso. Aí, uma outra coisa, a sua vida devocional. O versículo 5 vai nos dizer: agora envia mensageiros a Jope a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. É interessante que esse versículo 5 acontece, por quê? Porque ele já vinha orando. Ele já vinha buscando a Deus. Ele já vinha clamando por Deus. E essa oração, então, como nós podemos ver aqui, no versículo 4, chega até Deus, Deus envia então o anjo, e o anjo agora responde à oração de Cornélio. E o anjo agora diz: você vai enviar um homem, aos seus mensageiros, até a casa de Simão, o curtidor, porque lá tem um homem chamado Simão e é necessário que ele venha para cá. Irmãos, quando nós oramos, Deus responde a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que Deus não ouve nem responde. Por isso que nós gostamos de agir fora do tempo de Deus. Por isso que muitas vezes nós tomamos decisões erradas.
Nós entramos por caminhos que não é para entrar. Nós fazemos aquilo que não é para fazer. Porque nós achamos, porque Deus não falou sim para nós achamos que Deus aprovou. Se Deus não falou, fica quietinho. Não é para ir, não é para tomar decisão. Não é para caminhar desse jeito. Porque quando a resposta de Deus vem, a resposta de Deus ela traz paz ao nosso coração. Ela traz alegria ao nosso coração. Ela traz certeza ao nosso coração. Por isso, a palavra de Deus diz: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz no seu coração, na sua vida. Agora, não tente forçar também a paz. A paz que Deus não nos dá não é uma paz forçada. Então, a vida devocional desse homem, ele era um homem de oração. Uma outra coisa que nós vemos também, sua vida familiar. Irmãos, ele era um líder exemplar. Olha o versículo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem, ele era um líder exemplar. Ele e a casa dele serviam a Deus. Ele e a casa dele estavam buscando a Deus. Ele e a casa dele desejavam conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único. Irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa quando nós olhamos para isso aqui. Cornélio não era um líder eficaz apenas fora de casa, mas também e, sobretudo, dentro da sua casa. Ele tinha autoridade com os seus soldados e também com os seus familiares. Ele liderou a sua família para ser também uma família piedosa e temente a Deus. Aqui nós encontramos algo muito sério. Algo muito sério, irmãos. A palavra de Deus diz assim, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É interessante que nesse período de pandemia, né, as nossas crianças não estão podendo vir ainda, mas é interessante que antes dessa pandemia, quantas crianças não vinham à igreja? Quantas crianças não ficavam em casa? Quantas crianças não foram ensinadas também o caminho e não no caminho? Me lembro de uma igreja que eu pastoreei em que os pais passavam, deixavam os filhos e voltavam para pegar isso depois da escola dominical. E ainda perguntava assim, qual o horário que vai terminar? Isso é ensinar o caminho. Isso não é ensinar no caminho. Tanto, irmãos, que a criança aprende. E se não haver a transformação, a ação do Espírito Santo de Deus, quando eles completam a idade, que eles começam a entender, que eles começam a ser responsáveis por si, o único lugar que eles não querem vir mais é na igreja. Eu estava escutando um pastor falar essa semana, e eu achei interessante a colocação dele. A colocação dele, ele disse o seguinte, que na verdade, as nossas igrejas vão refletir agora, no pós-pandemia, aquilo que elas eram. As pessoas compromissadas com Deus, pessoas que amam a Deus, essas pessoas voltarão. Elas estarão na casa do Senhor. Mas aquelas pessoas que não estavam compromissadas, que não tinham comprometimento com Deus, com a sua causa, com a sua igreja, essas pessoas não vão voltar. Não vão voltar. E o que ele disse é verdade. E nós já estamos experimentando isso, irmãos. Como eu sempre digo, né?
Quando eu vi aqueles videozinhos, né, quando liberar para a igreja, o povo vindo correndo e coisando assim, eu falei assim, doce ilusão. Não será assim, como não tem sido. E outra coisa, não é só na Igreja Presbiteriana do Brasil, não. Isso está presente em todas as denominações. Mas o povo de Deus, o remanescente fiel, aquele que é comprometido, compromissado com Deus, esse povo volta. E eles voltarão melhores do que quando pararam. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa casa. Nós precisamos entender que uma coisa é você ensinar o caminho. Ensinar o caminho é você apontar. Ensinar no caminho é você andar junto. É você caminhar junto. É você aprender junto e ensinar junto. Cornélio fazia isso. Uma outra coisa que nós podemos ver também é o seu testemunho. Homem piedoso, temente a Deus. É interessante aqui, irmãos, como que eu gosto quando a Bíblia fala. Está registrado. Se alguém perguntasse a respeito de Cornélio, como que ele é? Ele é um centurião romano, mas acima de tudo ele é um homem piedoso e temente a Deus. Esse é o caráter desse homem. Esse é o testemunho desse homem. E o nosso testemunho fala por nós. O nosso testemunho mostra quem nós somos. O nosso testemunho mostra quem nós somos, irmãos. Cornélio liderou espiritualmente sua família, como a gente viu no versículo 2. Ele influenciou espiritualmente alguns dos soldados que estavam debaixo da sua autoridade, como nós podemos ver no versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, e olha que negócio interessante, e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. Ou seja, Cornélio começa a gerar frutos. Nós podemos ver isso. Ele influenciou espiritualmente alguns dos soldados que estavam debaixo da sua autoridade. E ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Veja o versículo de número 22. O texto diz assim, ó: então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Irmãos, era alguém que tinha testemunho dentro de casa, no seu trabalho e na comunidade aonde ele morava. Era um homem que tinha um testemunho exemplar. Era um homem de caráter. Isso nós precisamos atentar. Hoje o evangelho está sendo deturpado, o evangelho tem sido jogado na lama por causa de testemunho. A pessoa fala uma coisa e vive outra. A pessoa fala uma coisa e posta outra. A gente tem que atentar para aquilo que nós postamos. Porque as pessoas conhecem o nosso testemunho hoje através de Facebook, através de Instagram, Telegram e um punhado de coisa que tem aí que a gente vai até perdendo na mídia social. O nosso testemunho, irmãos, é algo que marca as pessoas. Por isso nós precisamos ter atenção com ele. Como eu falei aqui no estudo, nós sabemos, por exemplo, como você está. Nós sabemos o dia que você está bem, nós sabemos o dia que você está mal, nós sabemos o dia que você está brigando com alguém. O seu Face, o seu Instagram mostra isso. Então, cuidado com o seu testemunho. Esse homem aqui era um homem que tinha o testemunho na sua casa, no seu trabalho
e na cidade aonde ele morava. Uma outra coisa que nós podemos ver também sobre a vida de Cornélio, né? Sua disposição em agradar a Deus. Ele era um homem pronto. Versículo 4 diz assim, olha, Cornélio, o anjo chama, e aí ele fala assim, ó, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? Ou seja, irmão, isso aqui é prontidão para responder. Ele era um homem pronto. Olha o versículo de número 5. Agora envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí, ó, versículo de número 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, contou-lhes tudo e os enviou. Prontidão. Olha o versículo de número 33. Diz assim, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. É um homem pronto. É um homem que aquele, quando você fala assim, Cornélio, ele fala, eis-me aqui, vamos, estamos prontos. Para onde? Estou seguindo. Irmãos, isso é prontidão. Cornélio tem disposição em agradar a Deus, e para agradar a Deus nós precisamos estar prontos. Quando Deus chama, nós não questionamos. Por isso que eu gosto muito de Isaías, né? Isaías diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, ele entrou eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ali ele vê anjo voando para lá, anjo voando para cá, ele vê ali a fumaça, aí ele olha para aquela beleza que, né, a questão da santidade, ele cai por terra, ele reconhece o seu pecado, aí um anjo voa com uma tenaz, põe e diz, olha, perdoado foram os teus pecados, tirado foram os teus pecados, e aí então Deus fala assim, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele não pensou 2 vezes, ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é prontidão. É a mesma prontidão que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo quando ele converte, quando ele é convertido, melhor dizendo. Em Atos capítulo 9, diz que ao meio-dia uma luz mais forte do que a luz do sol brilhou, e no meio dessa luz uma voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E a prontidão dele, ele diz assim, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegue. Agora você levanta, você vai para Damasco, você vai para tal lugar, e ele faz. É a prontidão. É prontidão para agradar a Deus. E nós vemos isso na vida de Cornélio. Então, irmãos, só para relembrar aqui que é bastante coisa, olha só, quanto à sua profissão, soldado graduado, sua relação com o próximo, um homem generoso, sua relação com Deus, homem piedoso, sua vida devocional, um homem de oração, sua vida familiar, um líder exemplar, seu testemunho, homem piedoso, sua disposição em agradar a Deus, um homem pronto. A gente poderia destacar muito mais coisas aqui na vida de Cornélio. Mas nós vamos parar por aqui, porque nós precisamos ir para o segundo item, que nós precisamos também ver algumas verdades sobre a vida de Cornélio. Esse homem que nós destacamos tudo isso. Esse homem temente a Deus, esse homem piedoso, esse homem com um testemunho exemplar e com uma disposição para agradar, amar e servir a Deus. Agora nós vamos ver algumas verdades sobre a vida de Cornélio. Primeira verdade: ser religioso não é suficiente para você ser salvo.
Primeira verdade que esse texto nos ensina, que a vida de Cornélio nos ensina: ser religioso não é suficiente para você ser salvo. Ou seja, ser religioso não é suficiente para ser salvo. O versículo 5 nos mostra isso. Agora, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Ou seja, irmãos e irmãs, esse homem que, no versículo 1, nos diz que era centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem que viu o anjo aparecer. Mas é necessário a pregação do evangelho. É necessária a presença do pregador. E o pregador, nesse caso aqui, é Pedro. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, não basta você ter nascido na igreja, ter crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus. Porque você pode até morrer e ser velado na igreja e acordar no fogo do inferno. Religião não salva ninguém. Filho de peixe pode ser até peixinho, ou melhor, pode ser não, é. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não significa que ele é salvo. Por isso, nós precisamos pregar o evangelho. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Era um homem piedoso, um homem temente, um homem que dava esmola, um homem bom líder, um homem de um testemunho maravilhoso, mas que ainda não tinha sido alcançado pela graça, pelo evangelho nesse tempo. Cornélio foi escolhido antes da fundação do mundo. Mas no tempo, na história, no tempo nosso, era necessário ele ouvir sobre o evangelho. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus, o ouvir o evangelho de Deus. É o evangelho que salva, irmãos. Eu vou na igreja todos os dias, todas as horas. Você pode viver dentro da igreja, mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, se Jesus não for o único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai para o céu. Isso nos ensina. Cornélio nos mostra bem isso aqui. Que ser uma pessoa religiosa não é suficiente para ser salvo. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender também, que onde o evangelho chega, os preconceitos caem. Os preconceitos caem. Onde o evangelho chega, os preconceitos caem. Olha para vocês verem o versículo 34 e 35. O versículo 33, Cornélio já está falando para Pedro o que aconteceu. Pedro já está na casa dele. No versículo 34, Pedro vai responder. E Pedro diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é preconceituoso. E nós também não podemos ser. Por isso que eu digo que a igreja é lugar de todos. A igreja é lugar de todos os povos.
A igreja é lugar do homem, da mulher, é lugar da criança, é lugar do jovem, é lugar do idoso. A igreja é uma comunidade de portas abertas. A igreja é o lugar onde recebe o multimilionário, mas recebe também aquele pobrezinho. A igreja é lugar do carro importado, mas é lugar também do pé no chão. A igreja é o lugar onde todos nós somos colocados no mesmo patamar. É muito triste quando você vê algumas igrejas, alguns lugares, né, ou melhor, algumas igrejas, que aonde quem tem mais é tratado melhor do que quem tem menos. Aonde o evangelho chega, os preconceitos caem. A igreja é formada por brancos, por negros, por amarelos, por vermelhos. Na igreja não pode haver preconceito, irmãos. Porque quem muda as pessoas não somos nós. Quem muda as pessoas é o evangelho. É o evangelho quem transforma as pessoas. Eu me lembro de certa vez conversando com um rapaz, e o rapaz tinha muitos problemas, e ele me disse o seguinte: se eu for na sua igreja, vocês vão me receber bem? Eu falei: olha, lógico que vamos. Ele falou: mas eu posso ir na sua igreja assim? Eu falei: sim, vem. Até a gente cantava um hino, né? Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Nós precisamos vir como nós estamos. Quem vai mudar a gente é o Evangelho. Quem vai transformar a gente é o Evangelho. Agora é muito triste quando você prega o Evangelho e a pessoa fala: não, mas eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Quando eu melhorar tudo isso eu vou, não vai melhorar. Porque quem vai fazer essa melhora, quem faz essa mudança é o Evangelho, é Jesus Cristo. E cabe a nós, irmãos e irmãs, não fazermos acepção de pessoas. Jesus não tem ovelhas brancas e nem negras, amarelas, vermelhas. Jesus tem um só rebanho, um só povo. E nós precisamos entender isso. Cornélio é gentio e Pedro é judeu. Tanto que para Pedro ir para a casa de Cornélio, Deus teve que fazer algo maravilhoso que se encontra nos versículos de número 9 até o versículo de número 14, que eu vou ler para os irmãos. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Lá vai o judeu, né? Pedro, judeuzão, indo orar, como todo judeu fazia. Estando com fome, ele quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio a ele um êxtase, ou seja, uma visão. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mal objeto é recolhido, como diz o versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Deus é o Deus que quebra todo preconceito, irmãos. Por isso que Jesus conversou com mulher.
Por isso que Jesus tocou em leproso. Por isso que queriam matar Jesus. Porque Jesus rompe com o preconceito. O verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro cristão, não é preconceituoso. Porque Deus já nos preparou, Deus já nos transformou, e Deus nos ensina que aquele que é purificado através do Evangelho, nós não podemos ser como Pedro. O que Deus purificou, nós não podemos considerar imundo. Em Cristo Jesus nós somos purificados. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos transformados de criatura para filhos de Deus. Esse é Cornélio. Um gentio que foi alcançado pela graça e que agora, um judeu, vence o preconceito e vai até a casa dele. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Aonde o Evangelho chega, os preconceitos caem. Nós precisamos aprender isso como igreja. Terceira coisa que nós aprendemos. A evangelização é tarefa do homem e não dos anjos. Irmãos, a evangelização é nossa tarefa, não é tarefa dos anjos. Pregar o evangelho cabe a cada um de nós, não aos anjos. É interessante que quando você olha para o versículo 4 e versículo 5, Deus manda o anjo, Deus envia o anjo. Mas qual é a mensagem do anjo? Vai a Pedro, busca Pedro, ou seja, a responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. A evangelização é feita por todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós somos chamados a pregar o evangelho para todas as pessoas. Nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Pedro diz que os anjos anelam, desejam isso, mas não é responsabilidade deles, é responsabilidade da igreja. É responsabilidade nossa. Sobre nós pesa a responsabilidade de pregarmos o evangelho. Então vamos pregar o evangelho. Deus não nos chamou para converter ninguém, mas Deus nos chamou para pregarmos o evangelho. Ai, pastor, eu não sei falar. Entrega um folheto. Ai, pastor, não tem coragem. Posta lá no seu status. Coloca lá uma mensagem falando do evangelho. Usa as mídias sociais para poder evangelizar e não para ficar demonstrando que está brigando com os outros. Então vai lá. Nós somos chamados para pregar o evangelho, irmãos. E pregar o evangelho a toda criatura. E aí vem aquela questão maravilhosa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pronto. Só vai crer aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Mas eles vão crer mediante a pregação do evangelho. E o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como serão salvos se não ouvirem do evangelho? E como que vão ouvir se ninguém for pregar? Por isso o apóstolo Paulo diz, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, se Deus permitisse aos anjos pregar o evangelho, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Mas essa responsabilidade não é dos anjos. Essa responsabilidade é nossa. Cabe a cada um de nós pregar o evangelho. E que nós possamos seguir o exemplo de Cornélio. Cornélio começa a pregar o evangelho para a sua família, para os seus empregados. E depois ele prega o evangelho no trabalho onde ele mora, ou melhor, onde ele trabalha. Por isso, irmãos, vamos pregar o evangelho, é nossa responsabilidade. Essa semana eu estava escutando um pregador que estava falando sobre evangelização. Eu gosto muito desse tema, né? Sobre eleição e evangelização.
E aí a pergunta que chegou falou assim: mas se todos os salvos, se os eleitos vão ser salvos mesmo, para que nós precisamos pregar o evangelho? Eu gostei da resposta do pastor. A resposta é simples. Porque quem é verdadeiramente salvo, que tem Jesus como Senhor e Salvador, não questiona suas ordens, apenas obedece. E a ordem dele para nós é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus não me chamou para ficar questionando quem é salvo e quem não é. Deus me mandou pregar o evangelho. Quem sabe quem são os eleitos é Deus. Quem mandou pregar é Deus. E outra coisa, irmãos, quando a gente estuda a doutrina da eleição, da predestinação, ela nos leva a pregar o evangelho. Ela nos impulsiona a pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eu olho para mim e eu vejo o que Deus fez na minha vida. E se Deus me salvou, se Deus transformou a minha vida, eu desejo isso para mais gente. E Deus fala: olha, não é só você não, tem muito, mas muito, muito escolhido mesmo. Agora, qual é o meio? Vai pregar o evangelho para eles. E outra coisa, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus tem eleitos, Deus não tem presbiterianos. Deus tem eleitos, Deus não tem presbiteriano. Por isso, irmãos, quem prega o evangelho mais, a igreja cresce mais. É por isso que tem muitas igrejas presbiterianas que não saem do lugar. É aquele grupinho. É aquele grupinho que não vai para lado nenhum. É uma igreja doente. É uma igreja que se chama coinonite. Coinonite é a doença da comunhão. E quer saber quem teve a doença da coinonite? Pedro. Quando foi lá para o monte. Pedro, Tiago e João lá no monte. Jesus, ele viu a transfiguração e Pedro olhou e falou: Senhor, é maravilhoso, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Eu mesmo vou fazer com minhas próprias mãos. Isso é coinonite, irmãos, porque os outros 9 estavam enfrentando um processo de um demônio lá embaixo. A igreja de Cristo é uma igreja que cresce. A igreja foi chamada para crescer, e a igreja vai crescer mediante a pregação do evangelho. Se nós não pregarmos o evangelho, a igreja presbiteriana de Capivari fecha suas portas. Porque Deus não tem presbiterianos, irmãos. Deus tem eleitos. E os eleitos vão ouvir do evangelho. Seja na Batista, seja na Metodista, seja na Assembleia de Deus, seja na Igreja Presbiteriana Independente, seja na Igreja Presbiteriana Renovada, seja aonde estiver, eles vão ouvir o Evangelho. Se nós, presbiterianos do Brasil, não pregarmos o Evangelho, a igreja fecha as suas portas. Nós precisamos entender também que Deus não tem denominação. Deus não tem placa. Não é a igreja presbiteriana do Brasil que salva. Quem salva é o Jesus que nós pregamos dentro dessa igreja e fora dessa igreja. Por isso, nós precisamos fazer como Cornélio. Prega em casa, prega no trabalho, prega na cidade. Aí você fala assim: mas pastor, ele pregava sim, viva. Que as pessoas possam olhar para você e falar que você é homem, que você é uma mulher temente a Deus, piedosa, e como diz lá o versículo de número 33, que conta com a presença. O povo sabe quem Cornélio é. E aí encaixa bem aquilo que as pessoas falam, né? O seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. O seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Que o seu testemunho possa refletir a piedade, o amor, o temor a Deus. Mas, vamos continuar. 4º lugar. Nós vimos então, irmãos, aqui só para a gente relembrar,
sobre verdade sobre a vida do Cornélio. Primeiro, ser religioso não é suficiente para ser salvo. Segundo, onde o evangelho chega, preconceitos caem. Terceiro, a evangelização é tarefa do homem e não dos anjos. E aí, em quarto lugar, o evangelho está centrado na pessoa e obra de Cristo. Versículo 35 até o versículo de número 43, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele mostra muito isso. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ou seja, o evangelho não é centrado na igreja. O evangelho não é centrado na sua vida. O evangelho não é centrado nas boas obras. O evangelho é centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós vamos pregar o evangelho, eu tenho batido bem nisso aqui. Pregar o evangelho não é falar das doutrinas. Pregar o evangelho é falar primeiro da pessoa de Jesus. Quem Jesus Cristo é, o que ele fez. Nós precisamos falar e conhecer o Jesus Cristo. Esse Jesus que se fez carne, esse Jesus que habitou entre nós, esse Jesus que sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, esse Jesus que foi tentado em todas as áreas, assim como nós fomos tentados. Mas com uma grande diferença, ele não pecou, ele não caiu. Mas nós precisamos também falar sobre a obra dele. E a obra dele é que ele veio a esse mundo. Ele mostrou para nós o reino de Deus, porque ele é o reino de Deus. Devemos falar que ele morreu naquela cruz por amor a cada um de nós, mas que aquela cruz não o segurou, que ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós estaremos juntamente com ele, porque ele foi para nos preparar um lugar, para que onde ele esteja, nós vamos estar também. Por isso que nós sabemos para onde nós vamos. O evangelho está centrado na pessoa e obra de Jesus. Você quer pregar o evangelho para alguém? Conte, fale sobre a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo isso, todas as doutrinas que nós acreditamos, é baseado na pessoa e na obra de Jesus. O que estiver fora disso não é evangelho. Quinto lugar, o evangelho está centrado na morte de Cristo. Veja o versículo de número 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra do judeu e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido, Satanás teria vencido. Às vezes as pessoas compreendem isso errado. Desde o primeiro momento, a intenção de Satanás sempre foi de evitar que Jesus chegasse à cruz. Porque Satanás sabia que se Jesus morresse naquela cruz, ele estava derrotado. Por isso que ele impede. Por isso que você vê, por exemplo, quando no momento da crucificação, o povo sendo induzido a falar, não falou que ia destruir o prédio, destruir o templo em 3 dias? Desce daí, salva-te, desce, mostra para nós que você é mesmo poderoso, desce daí. Isso é a ação de Satanás. Outra ação de Satanás que você vê quando no próprio ladrão da cruz, não diz que ia salvar os outros, salva a ti mesmo e salva nós também. Desce daqui. Isso é a intenção de Satanás em fazer Jesus descer. Mas ele suportou tudo aquilo
por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. E ele suportou tudo aquilo, porque é na morte dele que nós tivemos vitória. Porque é na morte de Cristo que a nossa morte morreu. Nós somos mortos juntamente com Cristo, mas nós também fomos ressuscitados com Ele. Irmãos, o Evangelho está centrado na morte de Cristo. Por isso nós precisamos estudar a doutrina da expiação, para a gente entender o que significou a morte de Jesus para nós. Através da morte de Jesus é que eu tenho vida, e vida em abundância. Mas o Evangelho também está centrado na ressurreição de Cristo. Se Jesus ressuscitou, olha o versículo de número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Irmãos, o Evangelho é centrado na morte e na ressurreição. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ressuscitou. Ele está vivo. Ele voltará. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como ele está vivo após a morte, nós também estaremos. Por isso, irmãos, a nossa vida não se limita a esse mundo. A nossa vida ela tem uma continuidade. Fecha-se as cortinas, fecha-se a porta para esse mundo e abre-se as cortinas e a porta para a eternidade, aonde nós estaremos desfrutando da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, por fim, o Evangelho também está centrado no senhorio de Cristo. Ele é o Senhor de todos. Versículo 39. Ele é o Senhor de todos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, que é Senhor. Mas o povo de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, reconhece que Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Ele é o Senhor. Mas nós reconhecemos também que Ele é o nosso único Salvador. Jesus é Senhor. Ele governa. Ele reina. Jesus manda e não é mandado por ninguém. Então, você que tem mania aí de querer determinar as coisas para Deus, quero dizer para você, para com essa ideia maluca de achar que você determina alguma coisa para Deus. Você não consegue determinar nem para o seu filho. Você vai querer determinar para Deus? Hoje a gente vê um povo que não consegue determinar nada para uma criança nem de 2, 3 anos. Vai querer determinar para Deus? O filho lá é adolescente, faz o que quer, fala o que quer, não consegue determinar para o filho, vai querer determinar para Deus. Eu determino, eu exijo. Você não determina nada, você não exige nada. A gente é pó, a gente é pecador. Mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é Senhor, irmãos. Ele é rei. Rei não se curva diante de ninguém, não. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então, para com essa ideia maluca. Nós não determinamos nada, mas nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Por isso que nós devemos, sempre nós oramos o seguinte, né? Que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A sua vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Por isso, irmãos,
vamos reconhecer o senhorio de Jesus. E aí eu quero concluir dizendo para você o seguinte: 3 lições para a sua vida aqui. Eu gostei muito dessa foto do fundo, que mostra o centurião curvado. Isso aqui reflete muito a vida de Cornélio. Alguém que reconheceu o senhorio de Jesus, alguém que creu em Jesus, alguém que ouviu do evangelho de Jesus e alguém que foi salvo por Jesus. Algumas lições para a sua vida. Primeira, o evangelho não faz acepção de pessoa. O evangelho não escolhe, o evangelho não separa. O evangelho não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. Por isso nós devemos pregar para todos. Mas Deus tem o seu povo. E o seu povo vai ouvir o evangelho e vai se render ao evangelho e servirão ao evangelho. Deus não chamou você, nem me chamou para escolhermos as pessoas para quem nós vamos pregar o evangelho. A ordem é: pregue o evangelho para todos. O evangelho não faz acepção de pessoas. A igreja é lugar dos remidos, é lugar daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Por isso a igreja não faz acepção de pessoas. Segunda lição: o evangelho muda a vida das pessoas. Irmãos, eu acho maravilhoso isso aqui. Porque ao mesmo tempo que o evangelho não faz acepção, o evangelho é um convite a todos. Vinde, né? Jesus mesmo, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O convite é para todos. Mas a promessa é para aqueles que vão ser salvos. E a promessa é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus, vos aliviarei. Quem vai aliviar você não é o pastor. Não são os irmãos. Quem vai aliviar você dos seus fardos é Jesus. Por isso que quando nós encontramos Jesus, nós não continuamos a ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Por isso que o nosso testemunho muda. Por isso que a nossa vida muda. Por isso aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que era fofoqueiro não fofoca mais. Aquele que era agressivo não é agressivo mais. Por quê? Porque o evangelho muda a nossa vida. Por isso, irmãos, que ao mesmo tempo a igreja ela é uma comunidade de portas abertas, nós também sabemos que todos aqueles que querem ser membros da igreja têm que passar por essa mudança. Tem que confessar que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Por isso que eu sempre digo, o convite é para todos. Mas para ser membros da igreja, essas pessoas terão que ser transformadas pelo Evangelho. E quando elas forem transformadas pelo Evangelho, elas tiverem a sua vida mudadas por Cristo, elas vão reconhecer a Bíblia como única regra de fé e prática. Elas vão abandonar os antigos hábitos porque elas vão considerar como nada perante aquilo que elas alcançaram em Cristo Jesus. Elas vão mudar de vida porque o Evangelho vai mudar a vida delas. Não somos nós quem mudamos a vida das pessoas. Quem muda a vida das pessoas é Jesus.
E terceira e última lição: o Evangelho é que salva as pessoas. Não adianta você ver anjo. Eu lembro até de uma música, né? Ficou muito famosa durante um tempo. Tem anjo voando neste lugar, né? E tinha anjo na cozinha, tinha anjo no quarto, tinha anjo no altar, e tinha anjo para árvore, tinha anjo para tudo quanto é lugar. E pode ter anjo em tudo quanto é lugar. Pode aparecer uma legião de anjos para você. Pode aparecer um único anjo, como apareceu para Cornélio. Mas quem salva é Jesus. Anjo não salva. Então para com essa ideia de, eu quero ver anjo. Eu não quero ver anjo, não. Eu quero ver Jesus. Não quero saber se tem anjo voando no altar, onde que está. Eu quero saber se Jesus está presente comigo e eu quero estar presente com Ele. Quem salva é Jesus. E ponto final. As minhas obras não me salvam, não. Quem salva é Jesus. Ouvindo um pastor essa semana não, sexta-feira agora, eu achei muito interessante a definição que ele deu sobre a igreja. Ele estava falando de que um estudo lá, um irmão levantou e falou assim, pastor, e ele estava falando sobre a doutrina da eleição. Ele falou assim, pastor, se a igreja é a reunião dos eleitos de Deus, as pessoas que foram salvas por Deus, por que tem fofoca? Por que tem briga? Por que tem discórdia? Por que tem tanta coisa, pastor, na igreja? E a resposta dele foi bem interessante. Ele disse o seguinte, justamente, meu irmão, irmãos, para mostrar para nós que se dependesse de nós, se a salvação dependesse de nós jamais chegaríamos a Deus. Isso mostra que se não tivermos Jesus na nossa vida, é isso que nós seríamos. E seríamos piores. Porque quem muda a nossa vida é Jesus. Quem salva a nossa vida é Jesus. E é por isso que Jesus fala que nós devemos olhar para Ele e seguirmos Ele e mudarmos a nossa vida, moldarmos a nossa vida olhando para Ele. E ainda tem pessoa que acha que fala assim, eu é quem escolho, eu é quem decido. Você não escolhe nada, filho. Você não escolhe nem a sua roupa, se você quer saber. Porque tem uma propaganda que vem batendo. Já vem induzindo você. Você não escolhe nem o tipo de sapato que você quer. E você vai querer escolher ser salvo? Por isso, quem salva é Jesus. E graças ao nosso Deus que a salvação não depende de nós. Porque se dependesse de você e de mim, nós jamais iríamos a Deus. Por isso que a gente experimenta essas coisas ruins na vida da igreja, como diz o pastor. Para mostrar para nós que quem manda, quem governa, quem faz, quem opera todas as coisas é Deus. Que se não tiver o agir de Deus, nós só praticamos aquilo que é pior. Nós só somos melhores por causa da presença de Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Então, lembre-se, o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho muda a vida das pessoas. E o Evangelho é que salva as pessoas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque assim como Cornélio, Pai, o Senhor alcançou, Pai, a nossa vida, o Senhor transformou a nossa vida, e agora, Pai, nós temos o livre acesso até o trono. Livre acesso esse, Pai, através de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não fez acepção, Pai, de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, Pai, enviou pregadores, pregadoras,
para falar do Evangelho para nós. E obrigado também, ó Deus, porque o Evangelho, que é Jesus Cristo, mudou a nossa vida. E agora nós podemos adorar, podemos louvar e podemos servir ao Senhor com o nosso melhor. Nós louvamos, nós adoramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de fecharmos aqui para o pessoal da internet, eu quero agradecer a presença de cada um deles que tem aí nos acompanhado e temos aqui aviso importante. Então, qual que é o aviso importante? Ou melhor, os avisos. Primeiro aviso importante hoje. O nosso culto e a transmissão também da live começa às 19h30. Ou seja, nós voltamos